iniciaremos agora o capítulo 2, falando sobre a atmosfera e suas camadas. Mas você sabe o que é a atmosfera? A atmosfera é uma esfera gasosa que envolve a Terra, constituída essencialmente de oxigênio e nitrogênio. Também existe uma outra definição para a palavra atmosfera, que é o envoltório gasoso de qualquer corpo terrestre e a camada de fluido ou suposto fluido que envolve um corpo. A atmosfera é muito importante para os seres vivos, pois ela funciona como um filtro protetor para os diversos tipos de radiações vindas do espaço, radiações ultravioletas, e também como uma barreira que evita que toda a radiação infravermelha volte para o espaço. O ar é mais denso perto da superfície terrestre, pois ela está mais concentrada do que no resto da atmosfera. Mas, à medida que a altitude vai ficando mais elevada, a concentração das partículas vai diminuindo, se tornando menos densa, sendo chamada assim de ar rarefeito. Devido a essa diferença de concentração e as variações de temperatura entre as diferentes altitudes, os cientistas dividiram a atmosfera em várias camadas de maneira a facilitar o estudo dela. Porém, não existem limites verdadeiros entre elas. A camada mais baixa da atmosfera se chama troposfera, indo da superfície da Terra até aproximadamente 7 km nos polos e 17 km nos trópicos. E é nela que os seres vivos se encontram e se relacionam, e também é onde ocorre a maior parte dos fenômenos naturais, como a formação da chuva, dos ventos, tempestades, furacões, entre outros. Você sabia que o Brasil é o país com a maior incidência de raios no mundo, com mais de 50 milhões por ano? Entre os anos de 2000 e 2009, foram registradas 1.321 mortes por raios no Brasil. No ano passado, 130 pessoas foram vítimas de raios no nosso país. Observem no infográfico abaixo as vítimas fatais registradas e as circunstâncias das mortes. Logo acima da troposfera, podemos encontrar a estratosfera, indo até 50 km de altitude. Nessa camada, encontra-se a camada de ozônio, muito importante para a sobrevivência dos seres vivos na Terra, absorvendo parte dos raios ultravioletas do Sol. Você verá mais à frente os problemas causados pela destruição dessa camada. Terminando a estratosfera, começa a mesosfera, compreendida entre 50 km e 80 km. À medida que vai aumentando sua extensão e se afastando da estratosfera, vai se tornando mais fria, podendo chegar a menos 90 graus Celsius. Já a termosfera possui sua espessura variando entre 350 e 800 km, podendo alcançar até 500 km de altitude. É a camada mais quente da atmosfera, podendo atingir temperaturas próximas a 1.500 graus Celsius. A camada mais externa da atmosfera é exosfera, não tendo um limite superior definido, e as moléculas de ar escapam de maneira constante para o espaço. E nem todos os cientistas concordam que a exosfera faz parte da atmosfera, já que ela se funde com o espaço interplanetário. E o buraco na camada de ozônio? Como vimos mais acima, é na estratosfera que a camada de ozônio se encontra, funcionando como um escudo protetor para a vida na Terra, absorvendo parte das radiações ultravioletas provenientes do Sol, impedindo dessa maneira que ela chegue à superfície. A camada de ozônio começou a sofrer um grande impacto devido às ações do homem e da grande produção de um gás chamado clorofluorcarboneto, CFC, que é a combinação de átomos de carbono, de flúor e de cloro.
usado como gás de refrigeração em geladeiras e ar-condicionado, sprays de desodorantes e inseticidas, e na fabricação de espuma de plástico e isopor. O CFC consegue se espalhar pela atmosfera e passa sem nenhum problema pela troposfera e estratosfera. Em contato com os raios ultravioletas, há uma quebra das partículas desse gás, liberando cloro, que reage com o ozônio, transformando-o em oxigênio atmosférico. Dessa maneira, o ozônio vai diminuindo em alguns locais onde a concentração de CFC é maior, dando origem aos buracos, deixando a camada de ozônio mais fina, permitindo que os raios ultravioletas passem com mais facilidade. Estima-se que cada molécula de CFC teria a capacidade de destruir até 100.000 moléculas de ozônio. O aumento desse raio ultravioleta pode trazer consequências muito graves para os seres vivos, podendo alterar o funcionamento celular das plantas, reduzindo a fotossíntese e seu crescimento, causar desequilíbrio no ambiente marinho, afetando diretamente os fitoplânctons, que é a base da cadeia alimentar marinha. Os seres humanos podem sofrer diretamente com o aumento do número de casos de câncer de pele e de doenças nos olhos, prejuízos ao sistema imunológico e queimaduras. Por conta desse problema, no final da década de 80 foram feitas várias reuniões onde um acordo internacional foi criado e algumas medidas foram tomadas. Entre elas, ficou estabelecida que esse gás não poderia mais ser usado, tendo que ser substituído por outros gases que não atacassem a camada de ozônio. Aquecimento global. Como vimos no capítulo 1, o aumento na concentração de gás carbônico na atmosfera intensificará o efeito estufa, levando a Terra a um aquecimento global. O aumento da temperatura causará o derretimento das calotas polares, provocando assim o aumento do nível do mar, o que é um grande risco para parte da população humana, podendo levar grandes cidades situadas a alguns metros ou dezenas de metros acima do nível do mar a ficarem totalmente submersas, interferindo em todo o ciclo de vida marinha e nas correntes oceânicas. Cientistas afirmam que o nível do mar poderá aumentar em até aproximadamente 50 metros em 100 anos. O aquecimento global afeta os indivíduos, populações e comunidades dos seres vivos através das respostas fisiológicas e comportamentais dos indivíduos às mudanças ambientais, alterando no ciclo de vida de várias espécies, interferindo na abundância e diversidade de diversos organismos marinhos, modificando os ciclos biogeoquímicos. O aumento da concentração de gás carbônico nos oceanos pode tornar a água mais ácida, levando à redução dos organismos formadores de cálcio, fundamentais para a carapaça de muitos seres, como é o caso das algas calcárias e dos corais, podendo levar à destruição de vários ecossistemas. A Organização das Nações Unidas, ONU, reuniu vários países em Kyoto, no Japão, para a discussão dessa temática, resultando num acordo internacional chamado de Protocolo de Kyoto, estabelecido em 1997, visando a redução gradativa dos gases. Vários países assinaram, inclusive o Brasil. Sugestão de leitura: se você está querendo saber mais a respeito do efeito estufa, aquecimento global e de como podemos ajudar o nosso planeta, acesse o link abaixo e leia o livro Mudanças Climáticas. Boa leitura!